Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à nossa análise do livro Uma História da Filosofia de Frederick Copleston. Estamos no segundo capítulo, que tem como título Os Pioneiros, Primeiros Filósofos Jônicos. Aqui nós damos continuidade à análise em se tratando da história da filosofia com o início da filosofia propriamente, que surgiu justamente na Jônia com os primeiros pensadores, Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro. Esses pensadores começaram a conceber ideias sobre o universo e como explicá-lo. E esses vários pensadores que depois surgiram depois deles são conhecidos como pré-socráticos, aqueles que vieram antes do Sócrates. Tem algumas obras aqui que eu vou utilizar como complemento, que é essa obra aqui, Os Filósofos Pré-Socráticos, da editora Cultrix, que tem fragmentos e algumas partes desses pensadores pré-socráticos, e outra obra também é essa aqui, Os Pré-Socráticos, da editora Nova Cultural, da série Os Pensadores. Essas obras têm os trechos, os fragmentos que tratam sobre cada um dos pré-socráticos. Nessa edição aqui existe também os comentários críticos dos filósofos posteriores, os filósofos modernos, Hegel, Nietzsche, Kant, que trata sobre os pré-socráticos. Então eu gosto bastante dessa edição porque ela apresenta os fragmentos antigos, né, dos próprios pré-socráticos, e depois nós temos os comentários desses filósofos. Eu particularmente gostaria que existisse um livro dos pré-socráticos que contivesse vários pensadores ao longo da história sobre aquele pensador, ou seja, alguns comentaristas sobre Tales de Mileto da Antiguidade, depois da Idade Média, Idade Moderna, até chegar à época atual. Porém, aqui os autores, os organizadores desse livro, optaram por colocar trechos do Hegel e também do Nietzsche, que comentaram partes dos pré-socráticos. Mas é realmente uma obra bem interessante para quem quer se aprofundar e conhecer mais os pré-socráticos. Tendo isso em mente, vamos então iniciar os pensamentos e a nossa análise dentro do capítulo 2 da obra do Copleston. E ele começa a falar sobre Tales. Então nós temos aqui nesse capítulo 2 a análise de três filósofos pré-socráticos: Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Eles eram mestre e discípulo um de cada vez, né? No caso, por exemplo, Tales ele era o mestre de Anaximandro e Anaximandro era mestre do Anaximeno. Então é conhecida como a escola de Mileto, né, dos filósofos de Mileto, porque é a região da Jônia, como eu mencionei, que deu origem à filosofia. Então, iniciando com Tales de Mileto, ele é considerado como sendo o primeiro filósofo, e alguns consideram como sendo o primeiro cientista prático, né, que começou a ver a natureza, começou a analisar o mundo por si mesmo, sem levar em consideração discursos de autoridades ou questões da mitologia e de crenças. Ele simplesmente queria analisar a natureza e dar resposta com a própria natureza. Então, por isso, alguns consideram como sendo o primeiro cientista e consideram também como sendo o primeiro filósofo, porque ele traz conceitos que logo depois vão ser reiterados ou vão ser questionados ao longo da história da filosofia. E é importante dizer que o próprio Heródoto, ele diz que Tales de Mileto ele fez experimentos. E é interessante que o Tales de Mileto viveu ali por volta do ano de 600 a 500 antes de Cristo, né? Ou seja, 2500 anos atrás, ele fazia seus próprios experimentos, como diz o Heródoto, e ele chegou a prever um eclipse. Então, é bem interessante. Com base nesse eclipse é que se faz os cálculos da possível data que ele teria vivido, né? Nesse período aí que é do século 7 ou século 6 a.C. E Aristóteles é um daqueles que nós temos que comenta sobre Tales de Mileto. É importante dizer que os pré-socráticos, muitos deles ou não deixaram a obra escrita, ou escreveram a obra e sobrou apenas fragmentos, ou só existe apenas aqueles que comentaram, que faziam referência a esses pensadores. Afinal, né, mais de 2.500 anos, fica difícil preservar na completude aquele pensamento. Mas basta dizer isso, que no caso do Tales, por exemplo, não há nada escrito dele, o que há são referências sobre ele e que tratam um pouco da sua filosofia em uns comentários. No caso aqui temos o Aristóteles, dentro das suas obras, ele comenta algumas coisas sobre o Tales e com base nisso é que nós podemos tentar extrair um pouco do pensamento do Tales de Mileto. Enquanto que o Anaximandro e o Anaximenes chegaram a escrever
também obras propriamente, porém sobrou fragmentos e também comentários de alguém que tratou e falou sobre aquele pensador. E o Aristóteles fala justamente sobre o Tales de Mileto na sua obra Metafísica. Eu vou ler para vocês aqui, dentro dessa obra dos pré-socráticos da editora Nova Cultural, tem aqui o trecho quase que na íntegra da parte da Metafísica em que Aristóteles fala sobre o Tales de Mileto. Eu vou ler esse trecho e depois é que nós veremos o comentário do Copleston, né, na obra Uma História da Filosofia, em que ele vai tratar justamente sobre esse trecho do Aristóteles. Então, a leitura. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria, aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e em que, por fim, se dissolvem enquanto a substância subsiste, mudando-se apenas as afecções. Tal é, para eles, o elemento, Stockheim. Tal é o princípio dos seres, e por isso julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal natureza subsistisse sempre. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela a mesma. Quanto ao número e à natureza destes princípios, nem todos dizem o mesmo. Tales, o fundador de tal filosofia, diz que de ser água o princípio. É por este motivo também que ele declarou que a terra está sobre a água. Levado sem dúvida a essa concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio quente dele procede e dele vive. Ora, aquilo de que as coisas vêm é para todos o seu princípio. Por tal observar, adotou essa concepção, e pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida, e a água é o princípio da natureza para as coisas úmidas. Alguns há que pensam que também os mais antigos, bem anteriores à nossa geração, e os primeiros a tratar dos deuses teriam a respeito da natureza formado a mesma concepção, pois consideram o oceano e Tétis os pais da geração e o juramento dos deuses a água, chamada pelos poetas de Estige, pois o mais venerável é o mais antigo. Ora, o juramento é o mais venerável. Então, aqui um pouco da ideia do Aristóteles sobre Tales de Mileto. Então, o que ele explica aqui nesse trecho, basicamente? Nessa ideia dos primeiros pensadores de Mileto, era que deveria existir uma matéria, algo que estivesse sempre ali e que seria, então, a causa ou a origem das coisas. No caso do Tales de Mileto, ele entendia que tudo o que existe, como matéria vinha de algo, de um elemento. E esse elemento seria a água. Então, toda a nossa origem, tudo que há de material no mundo, teria origem em um elemento primordial, no elemento que seria o elemento que daria a origem a todos os outros elementos. Então, ele comenta aqui esse trecho do Aristóteles, dizendo que esse material de todas as coisas seria a água, e existiria um processo. Seria, no caso, a água, quando evaporaria, ela daria a origem ao ar. Quando ela congelasse, ela daria, então, origem à terra. Então, quanto mais a água congela, mais se solidifica e daria origem, então, à terra. Por isso que tudo é feito de água. Nós precisamos de água para sobreviver, os animais precisam de água para sobreviver. Então, ele entende o Tales de Mileto como a água sendo o princípio de toda a matéria. A própria terra, está toda cheia de água no mar, e por isso ele entendia então que a própria terra era algo solidificado, era a própria água solidificada em cima do mar, ou seja, em cima da água. Então tudo para o Tales de Mileto teria origem nessa água. E ele ainda diz, que o Aristóteles informa que foi o Tales de Mileto ele teria sido influenciado por teologias possivelmente bem antigas. O próprio Aristóteles menciona que existiam a possibilidade de ter essas concepções em gerações anteriores, que a água seria então o objeto de adoração, o objeto relacionado a cultos religiosos. E aí o próprio Copleston ele faz um comentário justamente sobre isso, nós vamos ver um pouquinho logo adiante, em que ele discorre um pouco dessa concepção, dessa possível análise do Aristóteles. O Aristóteles diz também que Tales, que todas as coisas estão cheias de deuses, que diz que o Tales
informou isso também, que todas as coisas estão cheias de deuses. E ele diz, por exemplo, que o ímã, né, ele possuía uma alma, porque se ele possui a capacidade de atrair o ferro, ele teria então uma alma própria. E aí que o Copleston ele vai fazer o seu comentário discordando um pouco dessa inferição, ou seja, dessa ideia do Aristóteles sobre o Tales, porque ele entende que isso levaria a uma concepção que é considerada errada, dizer que as coisas teriam almas, né, que seria de uma origem animista, de um pensamento que tudo que existe teria alma, no caso. Né? E ele levaria também a uma ideia própria de que o mundo teria uma alma, né, que seria a alma do mundo, e, portanto, deveria existir um deus, que seria um demiurgo, e que esse demiurgo iria utilizar a água para formar esse mundo material. Então, o próprio Copleston diz que isso seria uma interpretação muito além do que o próprio Tales mencionou nos seus escritos, ou teria mencionado através aqui daqueles que comentaram. E essa é uma concepção que alguns pensadores também já fizeram sobre Tales, bem posterior, né, que fizeram esses comentários, que possivelmente deveria existir esse demiurgo, que seria um deus que iria criar o mundo, criar as coisas utilizando a água, ou seja, moldando a água para formar as coisas que existiam. E aí ele vai tratar em uma síntese do que é mais importante no pensamento do Tales. Ele coloca um parágrafo bem interessante. O único elemento certo e realmente importante na doutrina de Tales é que ele concebia as coisas como formas variadas de um só elemento primário e fundamental. Então, para Copleston, né, que é o autor da obra Uma História da Filosofia, o que é mais importante se saber em Tales é que ele concebeu essa ideia que não existia anteriormente, de que as coisas todas têm uma certa origem, que é um elemento que teria essa origem, que daria a origem a tudo aquilo que existe em termos de matéria. Né? E isso é algo que foi objeto da filosofia durante vários anos e que, portanto, ele seria, então, o primeiro pensador, o primeiro filósofo nesse sentido. Não necessariamente que ele estaria certo ou errado em dizer que a água é a origem de tudo, etc. Não é essa a ideia. A ideia é que ele trouxe uma forma de se pensar sobre o mundo, né? Que é justamente a procura desse elemento primário, desse elemento que seria fundamental para tudo que existe. Então, ele diz que o Tales ele concebe, então, que deveria existir um elemento, e esse elemento que, através da diferenciação das formas das coisas, poderia ser evidenciado. Então, é bem interessante isso, né? Então, ele pode ser considerado como o primeiro filósofo por ter essa noção dessa unidade das coisas, de tudo vir de um determinado ponto, e, ao mesmo tempo, através dessa unidade, verificar a diferença, né? Ou seja, a unidade na diferença. Então, observando aquilo que unificava tudo, ele conseguiria saber aquilo que é diferente e explicar essas diferenças, por que tal coisa é diferente da outra, tendo em vista esse elemento. Então, por que existe esse objeto e ele está sólido aqui na minha mão em forma de livro? Porque para Tales era água, e essa água foi se solidificando, solidificando a ponto de estar nessa natureza em forma de papel. Enquanto que meu próprio corpo físico é a água que foi se solidificando e formou-se em forma de pele, de osso, etc. Então veja que a água seria esse elemento que iria diferenciar os vários outros elementos ou as várias formas que existem no mundo, né? E isso é interessante porque ele tem uma explicação racional do porquê disso tudo. Né? Ele observava a natureza e via que havia chuva, as plantas, os animais, os seres vivos dependiam de água. Então ele observava que a origem poderia ser a água em tudo, né? E isso é interessante analisar que há uma complexidade, né? Que a própria realidade ela é uma unidade material para Tales. Né? Tudo é uno para Tales, tendo em vista esse elemento que dá origem a tudo, né? Enquanto que há uma diferenciação dos filósofos modernos que veem a unidade nas ideias e não propriamente na matéria como Tales, né? Essa é uma diferenciação que, com o passar do tempo, foi sendo concebida, né? Porém, aqui nós temos que há um pouco do problema, do chamado problema do e do diverso, né? Porque deveria existir, então, uma correlação entre aquilo que é uno e aquilo que é diverso. E deve existir, então,
para que nós solucionar, para que nós possamos solucionar essa ideia do um e do diverso, as suas diferenciações, nós devemos tomar como base a própria realidade para ser analisada, e além disso deve ser analisar a doutrina da analogia, ou seja, os elementos que devem ser analisados, eles têm que estar claros, eles têm que ser compreendidos de forma objetiva e sem nenhuma ambiguidade. Então, aqui um dos poucos dos rudimentos do que nós temos como método científico. E é por isso que alguns tratam Tales como o primeiro cientista, como eu mencionei, né? Se não for analisado com um critério, com a base na realidade, observando coisas que sejam claramente evidenciadas e sem ambiguidade, se isso não existir, vai ser algo arbitrário, né? Vai ser algo que é sem um critério determinado. Então, por isso que não deveria ser objeto ali do estudo. Isso traz a concepção do início da própria filosofia e também um pouco desse elemento, como eu falei, dos primórdios da ciência, né? Então, o fato de Tales dizer, né, que o ímã tem uma alma, como eu mencionei, né, e dizer esses pontos determinados, né, ele poderia lembrar um pouco do animismo, né, ou seja, que acreditar que as coisas teriam alma. Mas, como o próprio Copleston menciona nesse capítulo, o Tales ele representa um momento de transição. Ele não é o próprio filósofo como nós concebemos, nem o próprio cientista como nós concebemos. Então, na forma de pensar do Tales ainda existia um pouco da mistura das ideias das mitologias, do mito, dessa transição para a ciência e para a filosofia. Então, por isso que o Tales ele seria considerado o iniciador, né? Ele começou a conceber essas primeiras ideias e diferenciações para formar seu pensamento. E agora nós passamos então para o segundo filósofo pré-socrático. Então veja que Tales entendia que tudo que existe no mundo material teria origem na água. E temos agora Anaximandro. Anaximandro ele foi também discípulo do Tales de Mileto, assim como o Anaximenes foi discípulo do Anaximandro. Não, é uma escola, como eu mencionei, né? São mestre e aprendiz, mestre e aprendiz. O Anaximandro ele começou a entender os pensamentos, a forma de analisar do Tales de Mileto e começou também a fazer suas próprias pesquisas que seriam científicas em um determinado momento, né, naquela época. Seriam observar a natureza e, a partir dessa observação, tomar suas conclusões. Então ele criou, conforme os relatos da antiguidade, até um mapa para os marinheiros, né, do Mar Negro. Então existia elementos concretos, assim como Tales ele previu o eclipse, o Anaximandro também escrevia e tentava, com a ciência, produzir algo que fosse prático, que fosse utilizado na sociedade, né? Então, algo bem interessante aí para a época, né? Mais de 2.500 anos atrás. Anaximandro também, ele foi considerado político, ele governou uma colônia em Apolônia, e ele também escreveu um tratado, diferente do Tales, que nós não sabemos se escreveu alguma coisa, é noticiado que o Anaximandro escreveu e que teria sido um tratado em prosa, mas que não chegou a nosso tempo, né, essa obra. E para então o Anaximandro, ele tem suas próprias ideias, né? Se tudo é água, porque então os outros elementos eles não foram então absorvidos pela própria água? Porque existe essa diferenciação da água e da terra. Porque a terra que está em cima da água, como diz o Tales, por que ela não se transformou em água, já que ela está lá bem próxima, né, da água ou de muita água? E aí o próprio Anaximandro vai fazendo essas reflexões de questionar o porquê a água seria a fonte de tudo e não outro elemento. E ele acaba pensando que existia então um elemento primário. E esse elemento primário, ele não seria um dos elementos como fogo, água, terra, o ar. Seria outro elemento, mas esse elemento é um elemento que ele é primário e indeterminado. Nós não conseguimos concebê-lo propriamente ou visualizá-lo, algo do tipo. Esse elemento ele não é como todos os outros, porque a partir dele é que ele daria origem a esses outros. Aquilo que é visível, aquilo que é material, teria origem nesse elemento, que seria um elemento indeterminado. E ele chama esse elemento indeterminado de causa material, né? Ou seja, é algo que sempre existiu e que é sempre jovem e que dá origem a todos os elementos e à própria matéria, né? E esses elementos, eles que nós temos, que nós conhecemos, né? Por exemplo, o fogo, a água, a terra,
eles cometem injustiças, o termo utilizado, né, injustiças. E essas injustiças, elas têm aí as suas penas. Como assim? Ele dá um exemplo, por exemplo, o elemento quente, né, que seria algo que é quente, ele comete injustiça durante o verão. Né? Nós temos aí que há um excesso do calor por causa do elemento quente. E aí ele paga essa injustiça sendo absorvido, então, no indeterminado e ilimitado. No caso aqui, passa-se a estação. Né? No caso, há o momento em que há o verão e há o momento em que há o inverno. Então, por isso, há a mudança das estações. Veja que há uma tentativa de explicação, né, da própria transição da natureza, né, nas suas estações. Então, para ele, dentro dessa concepção, né, os elementos eles podem ser separados e eles podem, com o passar do tempo, se variarem conforme o movimento constante. Mas aquele elemento, que é o elemento primordial, que é o elemento fundamental, que ele chama de causa material, ele não muda. Então, os elementos fogo, água, terra transitam, né, no mundo material, se modificam e são absorvidos por essa causa material que sempre existe e que gera todos os elementos. Então é bem interessante isso, né? Para o Anaximandro, a Terra é um cilindro curto, como se fosse um cilindro, é diferente de Tales, que concebia o nosso planeta como sendo tudo concebido como água e em cima teria a Terra. Para Anaximandro, ele considera o mundo como sendo um cilindro e que nesse cilindro existia um tambor e existia, portanto, toda a ideia de movimentação desses elementos. E ele diz que então que o ser humano ele teria nascido de animais de outra espécie. Esses animais de outras espécies teriam se alimentavam com determinada rapidez, diferente aí do ser humano que demora para se alimentar, ele precisa de se amamentar. Então ele vê o ser humano como sendo originário de outros animais, né? Uma transformação, um movimento constante dos elementos também, assim como ele entendia com relação a esses elementos que são secundários, ou seja, originados da causa material. Anaximandro ele traz então a ideia do elemento primário que seria concebido, né, tendo um infinito indeterminado, né, no qual surgiam todas essas coisas. Então, para diferenciar então para Tales o mundo material, as coisas materiais surgiriam da água e a água nas suas transformações geraria esses elementos que nós conhecemos. Para Anaximandro existiria uma causa material, algo externo fora desses elementos, seria o elemento primário, aliás, a causa material, e esse elemento primário ele seria o que nós conhecemos como fogo, água e terra, né? Ele seria finito e determinado, enquanto que a causa material seria infinita e indeterminada. Então é bem interessante esse pensamento do Anaximandro, né? Torna o pensamento mais complexo do que o pensamento do Tales de Mileto e concebe a mesma ideia de que necessariamente deveria existir um elemento que daria causa e origem a todos os outros e a própria matéria. Em seguida, nós temos o terceiro filósofo que é analisado no capítulo, que é o Anaximenes. Anaximenes ele é o terceiro da escola milesiana, da escola de Mileto, e ele é considerado como sendo assistente ou aluno do Anaximandro. Então, seria a terceira geração dos pensadores aqui, né, dentro dessa escola. E ele também escreveu um livro, né, que sobrou, alguns dizem, um fragmento. Nessa edição aqui, os filósofos pré-socráticos da editora Cultrix tem aqui o suposto fragmento, né? E aqui no próprio comentário diz que é o único fragmento conhecido de Anaximenes, embora não haja certeza de sua autenticidade, porque é uma referência a ele, né? O que o Anaximenes, então, nós temos aqui como ideia dele? Enquanto que Tales diz que o elemento primordial, o elemento que daria origem a tudo que existe em termos de matéria, seria a água, o Anaximandro diz que seria um elemento, uma causa material, o Anaximenes ele volta à ideia do Tales. Né? Ele diferencia do Anaximandro, mas ele volta à ideia do Tales no sentido de que ele deveria existir um elemento específico, não algo indeterminado, como disse o Anaximandro, algo que não tem como você saber concretamente os elementos dele ou as características dele. No caso, ele procura um elemento específico e ele diz, o Anaximenes, que
a matéria primeira que daria origem a todas as outras matérias não seria a água, como diz o Tales, e não seria um elemento, uma causa material, como diz Anaximandro. Seria, então, o ar. O ar seria a matéria primeira para Anaximenes. E aqui nós temos um trecho, né, da obra do Copleston, onde o Copleston diz o seguinte: o ar é, então, a Urstoff do mundo, da qual todas as coisas que são e que foram e que serão, os deuses e as coisas divinas, surgem ao passo que as demais coisas surgem como sua descendência. Então, aqui nesse trecho do Copleston, resume o pensamento do Anaximenes nesse sentido, de que o ar ele é a origem de todas as coisas, assim como Tales dizia que a água era a origem de todas as coisas, né? Então, se o homem, ele faz uma analogia para tentar defender essa ideia, né? Se o homem respira, ele vive. Se o homem não respira, ele não vive. Então, o ar seria tão importante quanto a água, né? E a água também, através das suas modificações, é que geraria também aquilo que nós concebemos como matéria. Então, ele pega um pouco da ideia do Tales de que a água tende a se solidificar ou tende a se tornar em estado gasoso, né, para se transformar então em um ar. Ele coloca essa ideia da mutação dos elementos para se formar então a própria matéria. Então, se nós dependemos do ar para respirar e sobreviver, se os animais dependem do ar para respirar e sobreviver, se o ar envolve tudo, embora nós não consigamos ver o ar propriamente, mas nós conseguimos saber que ele existe, se o ar está envolto a tudo, ele seria então a própria matéria primária que daria origem a tudo. Então, ele começa a observar como é que os objetos concretos surgiriam, como que a matéria, né, como que essa caneta seria uma caneta se o ar fosse, então, essa matéria primordial, essa matéria que daria a origem a isso. Como que essa caneta seria uma caneta se o ar fosse a origem de tudo? Ele dá a ideia, então, da condensação e da rarefação. Né? Ou seja, quando o ar ele se condensa, quanto mais o ar se condensa, ele se torna visível. E quanto mais o ar se torna rarefeito, ele se dilata. Quando o ar ele se condensa, ele vai se tornando visível. Depois de se tornar visível, ele vai se solidificando e formando primeiro a água, como nós concebemos. Depois nós temos da água o gelo. O gelo ele vai se solidificando ainda mais, se transforma na terra. E depois a terra se solidifica ainda mais, se transforma na pedra. E assim vai indo e formando então os minerais, etc. Então veja que há uma condensação do ar, vai gerando, então formando a matéria. Enquanto que quando o ar se expande, ele se torna rarefeito, ele vai se tornando mais gasoso, pode-se dizer assim. Quanto mais ele se expande, se torna rarefeito, ele gera a combustão e aí é que nós temos o fogo. Então essa é a explicação do Anaximenes para essa formação da matéria. O ar seria então o elemento primordial, esse elemento que seria chamado de Urstoff, né, que seria esse elemento inicial. E ele dá um exemplo claro que nós podemos ter quando nós abrimos a boca e temos aí o ar. Né? Quando nós vamos perceber, por exemplo, se nós temos um mau hálito, né, nós fazemos assim. Ao fazer assim, com a boca aberta, nós percebemos que o ar que sai da nossa boca com a boca aberta, ele é um ar quente, ou seja, ele está ele está sendo condensado, né? Aliás, ele está sendo rarefeito, porque está aberto, está rarefeito, né? O ar está dilatado. Enquanto que quando nós fechamos a boca e o ar sai pelo nariz, note que ele é frio, mais frio do que quando a boca está aberta. Então ele está condensado. Se ele está condensado, ele se tornou mais frio, e mais frio ele se transformaria então em água, depois se transformaria em gelo e depois se solidificaria cada vez mais. Então veja que quanto mais condensado, mais frio e mais petrificado, mais solidificado. Quanto mais aberto, mais ele é gasoso e depois vai se tornando mais quente e, portanto, gera o fogo. Então, ele observava a natureza e, a partir disso, ele tinha um pouco das suas ideias para se formar. O Anaximenes também foi um dos primeiros que concebeu a ideia da forma da Terra como sendo plana. Então, veja que Tales concebia a Terra como sendo
a Terra sobre a água. Depois nós temos o Anaximandro concebendo a Terra como um cilindro, e Anaximenes entende que a Terra era algo plano e que flutuava como se fosse uma bolha. E essa concepção durou durante algum tempo na Jônia até o pensamento de Demóstenes, se não me engano, que trouxe outras vertentes para a análise da forma da Terra. O Anaximenes também fala sobre a origem do arco-íris. Segundo ele, seria uma incidência de raios do Sol sobre uma nuvem que não conseguiram ultrapassar essa nuvem, portanto, forma o arco-íris. E nisso nós então encerramos essa ideia dos pré-socráticos quanto à escola de Mileto. Né? E o que aconteceu depois disso? Teve aí a queda de Mileto, né, em decorrência histórica, no ano de 494 a.C., e como não surgiu nenhum outro grande pensador da Jônia que fosse comentado, que fosse analisado, alguns estudiosos entendem que aqui seria o fim da escola de Mileto com essa queda da própria região, né, de Mileto. E aí o Copleston, né, vai tratar quais são as contribuições dos jônios aqui para a filosofia. Primeiro, porque eles pensaram sobre a natureza última das coisas, ou seja, quando é que tudo tem sua origem em termos de matéria. Esse é um pensamento altamente filosófico e científico, por isso eles teriam esses primeiros rudimentos dessas ideias. E aí, também eles concebiam a ideia de eternidade na matéria. Como nós vimos aqui, o Anaximandro concebia uma causa material que seria eterna, que daria origem aos elementos, enquanto que outros poderiam dizer, o Tales, a água seria eterna, né? ou Anaximenes, o ar seria eterno, que daria origem a todos os outros. Então, a ideia da eternidade da matéria foi pensada por esses filósofos, e para eles, então, não teria um começo as coisas, um começo absoluto. As coisas existiriam sempre, seria um ciclo entre esses elementos ao longo de todo o tempo. E só existiria esse mundo, né? Não existiria outros mundos, outras concepções. Então, eles entendiam essa ideia da eternidade da matéria, que durante vários séculos foi tema de debate aí na ciência e na filosofia, se a matéria seria eterna ou não, até que nós concebemos, quanto à origem, né, especialmente, que existiria um começo, e esse começo nós verificamos no século XX, né, existia a ideia do Albert Einstein de que o mundo seria, as coisas concebidas do universo seria eterno, e existia o pensamento de que o universo teria uma origem determinada. Né? E aí nós temos os pensadores que trariam, então, o pensamento da origem de tudo em um determinado momento, que nós conhecemos como Big Bang, né? Através aí das teorias do padre Lemaitre, que depois foi analisada com outras teorias científicas e no momento, o que é objeto de estudo de maior intensidade, com maior evidência de que existiria um determinado momento que daria origem a essa matéria. Alguns teriam outras ideias de que a matéria seria tão cíclica, né? Teria diversos Big Bangs ao longo do tempo, mas enfim, são as teorias que foram sendo discutidas já desde esse momento e que deram então origem aos pensamentos da filosofia e da ciência também. É importante dizer que a ciência esteve sempre relacionada com a própria filosofia durante muito tempo. Essa ideia da separação da ciência como nós conhecemos hoje, né, em termos acadêmicos, isso é algo recente, né, algo que nós temos aí na ciência lá do século XVIII, século XIX, com uma intensidade maior em termos de separação do estudo como nós conhecemos hoje. Né? A ciência foi objeto de estudo dentro da filosofia, que nós conhecemos depois como filosofia natural, depois houve essas divisões acadêmicas, mas é importante dizer que para esses pensadores não havia essa diferenciação entre o que era filosofia e o que era ciência, tudo estava tudo estava dentro da mesma forma de se pensar o mundo e dar essa resposta que eles procuravam. E é importante dizer que aqui o Copleston, ele diz que esses pensadores pré-socráticos da escola de Mileto, eles não poderiam ser vistos como materialistas dogmáticos, ou seja, como pessoas que entendiam que só existia o mundo, esse mundo material, e que não existiria a ideia de algo transcendente, além da matéria ou o espiritual. Eles não poderiam ser considerados como filósofos materialistas dogmáticos, ou seja, que só existe a matéria, que não existe algo além disso, porque essa própria ideia, essa própria noção de separação da matéria e
algo que é imaterial, ou daquilo que é físico e daquilo que é espiritual. Essa divisão, essa separação de forma clara só foi ser concebida muito tempo depois dos filósofos, desses pensadores pré-socráticos. Então, por isso que não havia essa concepção dessa separação em termos de matéria. Então, por isso que eles não seriam filósofos materialistas dogmáticos. Esse é um pouco do comentário aqui do Copleston sobre isso, né? Porque não existia, então, essa diferenciação clara ainda. E com isso, nós encerramos esse capítulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É bem interessante analisar esses pensadores. Eu recomendo que vocês procurem essas obras, né, que tem aqui os fragmentos dos filósofos, que trazem trechos que apresentam um pouco das ideias em relação a eles, e adquire então a obra do Copleston, que nós iremos continuar analisando capítulo por capítulo de cada parte dessa obra, que vai tratar aqui sobre o período da Grécia, Roma e filosofia medieval, dentro aí dos pensamentos do historiador e também filósofo Frederick Copleston. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.